Olá, galerinha do sétimo ano, tudo bem? Hoje a gente vai ter mais uma aula de história, tá? A gente vai rever ali sobre os povos indígenas americanos. Então, a gente sabe que nós vivemos no continente americano. Nós estamos localizados, o Brasil está localizado na América do Sul. Só que, com relação à história, a gente acha que a gente tem assim uma visão muito eurocentrizada das coisas, muito preconceituosa. Então vamos tentar aqui desmistificar um pouquinho essa visão, tá bom? A população indígena, a gente tem uma visão da população indígena de uma forma. Vamos tentar desmistificar ela, porque essa visão é eurocêntrica, preconceituosa. Então a ideia aqui é vocês entenderem sobre essas civilizações indígenas que habitaram a América, como é que elas eram, como é que elas se desenvolveram ao longo da história, como é que elas eram antes da chegada dos espanhóis e dos portugueses. É isso? Vamos conhecer os indígenas, onde hoje a gente se entende, né, por latino-americanos. Latino-americanos quer dizer que foi colonizada ali pelos portugueses e espanhóis, tá? Então vamos conhecer assim um pouquinho dessas sociedades. Na aula que a gente teve lá no dia 25 do mês 3, a gente falou sobre os Sioux e a gente falou também sobre os Tupis Guaranis. Então, a ideia aqui, como vocês já sabem, sobre essas duas civilizações, a ideia é vocês relembrarem, tá? Relembram lá dessas sociedades. São sociedades mais simples, são sociedades seminômades, né? Então vamos aqui entender um pouquinho. Os Sioux habitavam aqui a América do Norte, é isso? A América do Norte. E os Tupis Guaranis, a América do Sul. Aqui, Missouri, né? Ali na parte do Missouri, os Sioux. E os Guaranis aqui, a parte do norte, no litoral. Aliás, de norte a sul, né? Da área mais litorânea e também interior do Brasil. Eles se assemelhavam ao homem do período neolítico, não é isso? Porque eles viviam em tribos, iocas, eram essencialmente seminômades, viviam da caça e da coleta, conheciam a agricultura e a usavam para o plantio de alguns bens de consumo, como a mandioca, inclusive aprenderam a retirar veneno, né, da mandioca, que eles passavam nas suas armas para pegar os animais e também para lutar contra outros povos indígenas rivais. Ao homem caberia caçar, pescar, ou seja, trabalhando os trabalhos mais pesados, né, mais de risco ali de vida, era de responsabilidade dos homens das aldeias. O número de mortes, né, nesse contato com esses animais, né, com essas caças, era muito grande. Então os homens geralmente tinham muitas feridas, né, de caça. Alguns chegavam a óbito, porque eles caçavam esses animais selvagens. As mulheres, um fato muito interessante, uma dedução, na verdade, não se tem assim, certeza, mas deduz-se que as mulheres por colherem os frutos e raízes e serem as coletoras dessas sociedades, ela descobriu a agricultura. A partir da observação elas teriam visto que frutos, legumes, grãos e verduras nasciam de sementes que caíam na terra. Então, provavelmente foram as mulheres dessas sociedades as responsáveis, né, por desenvolver ali técnicas de agricultura. Tá, como eles se assemelhavam ao homem do Neolítico, você vai ver o uso e controle do fogo, o que permitiu não só ele cozinhar os seus alimentos, mas também se aquecerem, evitando aí os deslocamentos, né? Então, antes eles eram nômades, agora eles são seminômades. Eles vão se locomover, né? Sair de determinados locais para o outro, de acordo com a necessidade. Eles vão ser, então, seminômades, vão se
locomover de acordo com a necessidade, se houver realmente necessidade dessa locomoção. Temos aí a utilização de ossos para fazer armas e utensílios domésticos, a ausência de grandes construções arquitetônicas, que é o que a gente vai ver que é totalmente diferente das outras sociedades indígenas que já possuíam uma civilização bem organizada, bem desenvolvida, com a agregação de outros povos, não é isso? As moradias feitas com madeira, cipó e árvore. Também o encontro dos sambaquis, né, que eram amontoados de conchas e alimentos, ossos e outros elementos que nos apresentam, né, vestígios de como é que essa população vivia, de como que essa população se alimentava, de que ela vivia, não é isso? Então a gente sabe disso a partir de vestígios também dos sambaquis. O livro de vocês tem explicando, tá? Os sambaquis e tem fotos também, vocês vão lá dar essa revisada. Organização política. A organização política dessas populações, dos Sioux e dos Tupis, ela vai ser ligada por diversas aldeias e por laços familiares, né? No caso, antepassados em comum. As tribos eram comandadas geralmente por um guerreiro valente, no caso, o xamã, ou também conhecido como pajé. Esse sábio, né, essa pessoa mais velha, ele também tinha a responsabilidade de curandeiro, de fazer a passagem da alma dos nativos mortos para o outro lado da vida, ou seja, ele era o responsável espiritual da vida do nativo da tribo. Então, o pajé ou xamã, ele tinha uma responsabilidade religiosa e política dentro dessa sociedade, tá? Se eu perguntar quem era o pajé, aí vocês vão dizer, o pajé era responsável pela vida espiritual e política dessa sociedade indígena, ele fazia a passagem da alma, da vida espiritual da tribo, e você vai discorrer sobre isso aí, desse personagem tão importante para essa sociedade. Então, assim, os nativos também acreditavam na vida após a morte, gente. Eles eram politeístas. O que é politeísta, tia? Gente, politeísta, como eu já havia explicado quando a gente falou lá sobre os gregos, lembra disso? Politeísta vai ser a sociedade que acredita em vários deuses. Ah, tia, mas como é que eram esses deuses? Os deuses deles tinham diferenças de nomes, os gregos, lógico, porém, eles também estavam relacionados aos fenômenos da natureza. Então, a gente vai entender que essas sociedades eram politeístas e tinham seus deuses baseados aqui, né, nos fenômenos da natureza. Bem diferente dessas sociedades, gente, os Sioux. Qual é a diferença dos Sioux para os Tupis? A gente vai ver aí que os Sioux, eles aprenderam também a criar animais, né? A domesticar os animais que eles anteriormente caçavam. Então, a partir da caça, eles aprenderam a domesticar esses animais, diferente dos Tupis, que eles não tinham essa domesticação ainda. Outra coisa muito importante, diferente dos Tupis, é que os Sioux também incluíram os cavalos nessa prática de caça deles e também usavam esses cavalos também para guerrear contra as outras populações indígenas. É uma diferença bem que se destaca bem essas duas populações. Nas demais estruturas, eles são bem semelhantes. O que vai ser de diferente é mais essa questão mesmo da criação, da domesticação de animais e da agregação do cavalo, né, na hora da caça, na hora de guerrear contra outras populações indígenas rivais, no caso. E agora a gente vai conhecer, né, os povos pré-colombianos, as grandes civilizações agrícolas. Por que civilizações agrícolas? Vocês vão entender a partir do momento que a gente começar a estudar sobre essas civilizações. Então vamos entender um pouquinho? Bem diferente dos Sioux e dos Tupis, os povos pré-colombianos eram mais desenvolvidos em relação à questão tecnológica, gente. Enquanto os Sioux e os Tupis eram
populações caçadoras e coletoras, tinha essa união por laços familiares, não conheciam a propriedade privada, o Estado. Essas populações já conheciam, já tinham esse desenvolvimento, essa estrutura mais elaborada. Então vamos ver o que se destaca nessas sociedades. Vão se destacar os incas, os maias e os astecas. Essas são as 3 maiores sociedades indígenas americanas e a gente vai conhecer cada uma delas no decorrer das aulas, tá bom? Então tá. Essas sociedades possuíam uma arquitetura bastante consolidada, então a gente vai entender. Eles possuíam uma arquitetura. Lembra lá que os indígenas caçadores e coletores tinham suas ocas? Eles moravam nas ocas em comunidades. A gente vai ver que diferente, possuía uma arquitetura bastante consolidada. Eles vão construir os seus monumentos com pedras, as suas obras com pedras. Eles já dominavam uma escrita, eles tinham uma evolução matemática com tecnologia numérica, algarismos numéricos, eles tinham essa evolução. Eles já entendiam muito bem de astronomia, sabia como usar um calendário, inclusive o calendário deles tinha várias datas comemorativas. Também possuíam grandes centros urbanos muito maiores do que os centros urbanos que havia na Europa, que foi uma coisa impressionante, uma coisa de chocar, né, os europeus. Centros urbanos com mais de 200 mil pessoas, mais de 200 mil habitantes nesses centros urbanos. Então tá, os povos pré-colombianos conheciam a ideia de Estado, eles tinham essa concepção de Estado e de propriedade privada. Isso é importante para você entender a economia, né? A economia deles vai ser baseada na produção agrícola, né? A questão dos excedentes, os excedentes vão ser utilizados no escambo, na troca ali, na comercialização modesta, mais ativa que eles possuíam. Isso gerava excedentes, o que acabava por ser negociado. A tia colocou aqui o mesmo mapa que tem no livro de vocês. Então, vocês acompanham aí no livro que temos aqui Tenochtitlan. Tenochtitlan vai ser um grande centro urbano desse período. Tenochtitlan vai ser habitada pelos astecas, essa população indígena. Os astecas, eles viviam onde hoje é o México, né? A sua capital tem esse nomezinho bonito, Tenochtitlan, e era uma das maiores cidades do mundo já no século XVI. Temos aqui os maias. Os maias habitavam o sul do México, né, lá na América Central. Não formavam um império. Tia, mas por que eles não formavam um império se o território é tão vasto? Tá, gente? Vocês vão entender que os maias, eles entraram em colapso um século antes da chegada dos espanhóis. A gente vai ver isso lá quando a gente estudar os maias, tá? E os incas, olha, em comparação a Tenochtitlan, que era uma das maiores cidades da época, olha a extensão territorial dos incas. Então os incas, eles vão se espalhar por toda a região onde hoje a gente conhece como Peru, Bolívia, Equador. Estima-se que a população inca chegou a 12 milhões de habitantes, que pertencia a vários povos. Tia, mas por que 12 milhões e por que esse território é tão grande? Por que os incas já têm essa distinção tão grande em relação aos outros? A gente vai entender agora. Tá, vamos focar. Primeiro a gente vai falar sobre os astecas. Quando a gente for falar sobre os incas, aí eu vou explicar para vocês por que a extensão territorial dele vai ser tão
que ele vai ter essa distinção dos outros. Vamos falar aqui primeiro sobre os astecas, que já circulou aqui. Ó, observem bem, os astecas ficavam nessa localidade, tá? Preste atenção. Cidade, aqui ó, Tenochtitlan. Aí você vai ver o destaque aqui que ele coloca, maior cidade do mundo no século XVI. Aqui, a gente vai falar sobre essa sociedade, tá? Então vamos lá. Primeiro destaque, os astecas. Vai ser uma civilização agrícola, apresentar grande desenvolvimento tecnológico, vai apresentar também grandes núcleos urbanos com cerca de 300 mil habitantes até. Os maias influenciaram essa civilização por meio do conhecimento dos astros, olha, a astronomia, não é isso? Também os calendários, vai dinamizar aí a contagem do tempo, época de plantio, época de colheita, de fenômenos climáticos e geográficos. Os olmecas também vai influenciar essa sociedade, principalmente no que diz respeito à arte em geral e à arquitetura das pirâmides, uma sociedade que possui uma das pirâmides mais incríveis, né? Uma estrutura mais elaborada do que até mesmo a do Egito. Vamos entender aí? Vamos saber quem são os olmecas primeiro. Os olmecas vai ser um povo indígena, né, de cultura pré-colombiana, da Mesoamérica. Eles vão ser habitantes ali da região tropical, essencialmente do México. Eles vão formar uma sociedade agrícola também. Esses são os olmecas, que a gente citou ali anteriormente. Os astecas, eles vão ter um regime político bastante rígido. Olha o destaque, gente, que vocês têm que aí destacar. Eles vão ser rígidos, centralizador, militarizado. E a política? A política vai ser baseada numa monarquia teocrática e militar. Esses são os destaques dessa sociedade. E aí você vai colocar no seu caderninho, tá? Vamos entender o que é teocracia, né? Porque aqui atrás eu falei que eles eram uma monarquia teocrática. Monarquia vem o quê? Do poder do rei, daquela centralidade, o poder nas mãos de uma pessoa só, do rei. E teocracia, tia, a teocracia é um governo que ele vai, onde a religião, né, o destaque está para a religião, e é a religião que vai determinar as decisões dentro dessa sociedade, as regras, as leis e tudo que vai ser realizado dentro dessa sociedade. Isso é teocracia. Então, monarquia teocrática quer dizer que o rei, baseado na religião dessa sociedade, vai ditar as leis, as regras, as decisões e tudo que vai ser feito ali dentro. O chefe, né, o líder dessa sociedade vai ser o Tlacatecuhtli. Nomezinho bonito, né? Então, Tlacatecuhtli vai ser o principal guerreiro. É ele que vai comandar o exército. Sim, tínhamos um exército, né? Tem aqui a população indígena totalmente organizada, aqui militarizada. Então, vai desenvolver uma política externa. Por que externa? Porque vai ser descentralizada. Eles vão conquistar outros povos e esses outros povos vai fornecer impostos, né, subsídios ali para aquela população central, onde o líder vai ficar localizado, vai ficar centralizado. Então, temos aqui política externa. E essa política externa, o objetivo principal dela vai ser conquistar outros povos. Sim, temos guerras aqui nesse território, temos, né, conquistas aí extremamente técnicas militares de guerra muito bem elaboradas. Então, os astecas, gente,
Eles vão invadir, eles vão dominar outras cidades, eles vão dominar outras localidades, outros povos. E eles vão continuar, esses povos dominados, esses estados dominados, eles vão continuar com autonomia, porém, né, embora eles tenham autonomia, eles vão pagar impostos, os tributos. Como é que é a ideia? Tá, vamos aqui entender como é que funcionava isso. A gente vai escrever aqui no quadro mesmo, tá? Por exemplo, aqui é um território, aqui tem um povo. E aqui tem os astecas. Os astecas querem esse território. Eles vão conquistar esse território, né, através das técnicas dele. E se eles vencerem, eles vão conquistar esse povo. Esse povo, consequentemente, vai ter que pagar tributos, né? Vai ter que pagar impostos aos astecas, lá para Tenochtitlan. São vantagens que eles vão levar para a sua população. E não vão deixar de ter. No caso, eles vão ter que produzir excedentes. Esses excedentes vão ser mandados ali para Tenochtitlan, as outras cidades, os outros estados dominados pelos astecas. Então tá. Eles vão formar uma sociedade, né, de acordo com o controle das terras. Essas terras vai desenvolver agricultura e dessa agricultura é onde ele vai estar recebendo os seus subsídios, os seus tributos, os seus impostos e desenvolvendo cada vez mais e crescendo cada vez mais ali essa sociedade. As terras nessa localidade. Lembrar que a gente mostrou assim para vocês concentrarem ali onde é que ficavam os astecas? Então tá, essa localidade, geograficamente, ela não tem uma vantagem para a agricultura. Ela vai ter problemas na agricultura, porque essas terras vão ser secas, só que isso não impediu eles de desenvolver uma agricultura extremamente elaborada. O que eles fizeram? Eles desenvolveram, gente, essa sociedade indígena, ela construiu um evoluído sistema de irrigação. Esse sistema de irrigação, ele levou a água dos rios até os lotes mais distantes. Esse sistema de irrigação, ele vai influenciar essa sociedade porque ele vai aumentar a concentração populacional nas áreas de plantio, nas áreas onde vão estar sendo plantadas esses produtos aqui. Então tá, a sociedade, ela não vai ter essa mobilidade social, ela vai ser estratificada, tá? Ela vai ter divisão em camadas, cada classe social vai ser bem definida, como é que fala? Cada um no seu quadrado. Os nobres vão estar no topo dessas camadas sociais. Vamos entender essas camadas sociais? Dentro dessa estratificação social dos incas, temos os nobres. Quem são os nobres? Os nobres eram da alta sociedade asteca. Eles vão incluir funcionários públicos. Sim, temos funcionários públicos. Chefes militares, sacerdotes, ou seja, quem desempenhava as atividades mais importantes eram os nobres. No caso, militarismo, religião e aqueles que organizavam as estruturas do Estado, né? A coleta de impostos e outras atividades aí dos funcionários públicos. Temos os comerciantes e artesãos da elite. Sim, comerciante e artesão da elite. Eles vão ter destaque, por quê? Porque o comércio interno e externo, ele vai fortalecer a economia dessas sociedades. Então, o artesão, ele vai elaborar as joias e utensílios que a nobreza mais precisa, né? Que ele vai apreciar bastante. Mesmo assim, eram consideradas atividades intermediárias. Temos também os escravos e camponeses.
essa sociedade era escravagista também. Os escravos e camponeses vão ser assim a base da produção econômica asteca. Por quê? Os camponeses vão trabalhar nas terras reais em troca de sua sobrevivência. Sim, gente, da sobrevivência, não é outra coisa não. Eles vão sobreviver dessa produção econômica aí. E os escravos, além de trabalharem nos campos, também era usado nas construções de obras públicas. Camponeses e escravos. Escravos usados nas construções das obras públicas e os camponeses vão ser utilizados aí nos trabalhos laborais da terra. Então, em troca de sua sobrevivência, eles vão fazer essas atividades mais laborais. E temos os prisioneiros de guerra. Os prisioneiros de guerra, eles eram capturados nas batalhas. Lembra lá da luta que tinha entre astecas e outros povos? Pois é. Eles pegavam alguns prisioneiros desses povos conquistados. Esses prisioneiros eram capturados e sim, gente, eles sacrificavam essas pessoas em oferenda aos deuses. Tinha sacrifício. Esse sacrifício era um ritual dessa sociedade. Era uma sociedade que sacrificava esses prisioneiros, esses vencidos, para os deuses. Esse sacrifício era algo assim comum naquela sociedade. Era como se fosse um agradecimento deles a tudo que os deuses tinham oferecido, ou para acalmar os ânimos dos deuses. Por exemplo, eles tinham uma seca muito grande ou algum problema lá na agricultura, eles sacrificavam aos deuses para acalmar os ânimos dos deuses. Era a crença deles. E aí a gente está vendo aqui sobre os astecas. Nas próximas aulas a gente vai ver sobre os incas e os maias, tá bom? Beijo para vocês, até a próxima aula.